O consumo exagerado de determinados nutrientes pode ser algo danoso ao nosso organismo. Por exemplo, comer carboidratos e açúcares em excesso pode levar ao desenvolvimento de graves doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, mais de 1 milhão de pessoas estão acima do peso. Doenças que antes eram consideradas de adultos, hoje são presenciadas em muitas crianças e adolescentes. Eu atendo muito paciente aqui pré-escolar, né, idade escolar, que é entre aí 5, 10, 11 anos de idade. Então, apresentam bastante alteração, tanto de peso, de exames laboratoriais. Já recebi paciente aqui com um exame, às vezes, de uma pessoa de idosa de 70 anos. Então, assim, é bastante preocupante, né? Então, eu vejo aí alguns casos que me relatam sobre as escolas. Tem algumas escolas que já meio que aderiram a ter um lanche um pouco mais saudável, mas ainda existe a presença de embutido, existe a presença de um suco com açúcar, de um bolo com uma cobertura. Então, assim, pelos relatos, né, dos meus pacientes que eu costumo atender, então é isso daí. Algumas já aderiram, mas a preocupação é grande com as crianças. Quantos de nós, quando estudávamos, aguardávamos ansiosamente a hora do recreio, para irmos até a cantina, saborearmos os deliciosos lanches e também tomar um refrigerante? Pois é, o mundo mudou, as doenças avançaram e a alimentação saudável hoje não é mais opção, e sim necessidade. Essa má alimentação, ela traz, além da obesidade, que hoje já é um caso, né, mundial aí, nossa preocupação de obesidade infantil, que é, né, no início ali da vida, e isso pode trazer o quê? Outras consequências, é uma cascata, tá? Então, a obesidade vem diabetes, vem uma hipertensão, vem um colesterol alto, vem um triglicerídeos. Então, assim, é uma cascata de coagulação, que eu chamo, igual o sangue mesmo ali, que é um que vai partindo do outro. Então, é isso que a gente tem que pensar na alimentação da criança como um todo, lá no final, né? Hoje, às vezes, a criança até aparece no consultório, né? A criança até apresenta obesidade, mas não apresenta nenhuma outra tipo de doença. Mas a gente tem que pensar que lá, às vezes, na fase adulta, a gente vai ter uma criança, um adulto aí doente, hipertenso, com uma doença que vai ter que carregar para o resto da vida. Eu oriento muito os pais, né? Explicarem às crianças o porquê. Por que a fritura não é bom, por que o doce não é bom. Não é que é questão de a gente proibir. A gente pode consumir, mas a gente tem que saber a quantidade ideal, né, e saber dosar. A gente tem que pensar nas nossas crianças, então é ali no começo da idade ali que a gente tem a formação de hábitos alimentares. Então a gente tem que pensar aí nessa saúde dessa criança a longo prazo. Esses problemas estão diretamente ligados com os hábitos alimentares da maioria dos jovens. Esses hábitos se iniciam em casa, mas têm como segundo ponto de referência as escolas, mais especificamente as cantinas das escolas. Aqui na escola a gente sempre priorizou muito isso, de trazer assim, lanches saudáveis, de acordo com a necessidade de cada um. E como são a atitude dos pais? Como eles enxergam essa situação? Na verdade, os pais aceitam muito bem. Até assim, a gente tem o momento da roda da fruta. Antes da pandemia era de uma forma, então agora continua com a roda da fruta, porém de uma outra forma. Primeiro trazia de casa, as frutinhas eram lavadas, cortadas e todo mundo comia junto. A partir do momento que veio a pandemia, mudou. Continua com a roda da fruta, porém cada um traz a sua frutinha no potinho separado, individual, para estar comendo. Mas continua. E os pais aceitam muito bem. A gente tem muita ajuda de nutricionista, que sempre está nos apoiando, nos ajudando e até nos dando dicas da melhor forma para estar dando esse direcionamento aos nossos alunos. Nós já começamos a cumprir a resolução no ano de 2021, então eu tenho falado que o momento de impacto já foi até superado, né? Nós criamos um projeto que é Educar e Nutrir. E dentro desse projeto nós criamos um QR Code, que vocês estão vendo aqui, e as famílias terão acesso a esse material, que é um portal em que as famílias têm as informações da alimentação do município. Cardápio, as atividades realizadas, as notas técnicas, a legislação, e a gente entendeu que isso era necessário para que as pessoas entendessem, né, principalmente as famílias, porque o maior impacto
é nas crianças menores, porque realmente em creche açúcar é zero. Então essa questão do suco sem açúcar, né, impactou bastante. Também conversamos com a professora Miriam Ramos, mãe de 2 crianças, compartilhou sua experiência com a alimentação saudável. Desde novinho eu já fui incluindo, né, tudo na alimentação deles. O meu mais novo, por exemplo, ele traz para a escola tomate, cenoura, pepino, saladinhas, não só... Ele raramente traz alguma coisa doce, porque eles já não gostam, porque não tem o costume de comer. O mais velho também, ele quase não come muita coisa, bolacha recheada, essas coisas, porque ele já não gosta. Porque desde pequeno eu já não ofereço muito, então eles não têm o costume de comer, então para mim não tive grandes dificuldades, entendeu? Mas assim, eu procuro sempre inovar, colocar sempre frutas diferentes, não mandar todo dia a mesma fruta para eles. Se eu mando hoje uma maçã, amanhã eu mando uma banana. Eu procuro sempre estar fazendo bonitinho o lanchinho, né? Decorando para eles gostar, para ficar atrativo para eles também, né? Meus meninos, eu nunca tive dificuldade com peso com eles, né? Desde pequeno eles são fortinhos, mas nunca excedeu o peso, né? E eles são crianças saudáveis, né, que não fica muito gripado, não tem muito problema de saúde. Eu acho que é por causa da alimentação também. A escola é a segunda casa de nossas crianças, jovens e adolescentes. O incentivo a uma boa alimentação é promover saúde. A gente precisa fazer desde uma introdução alimentar até um acompanhamento. O nutricionista não deveria ser apenas um especialista que só vem quando há doença, quando o exame está alterado, a criança está obesa. Não. A criança está saudável, você tem que ter um nutricionista para fazer o acompanhamento, para realmente se está bem nutrida, se está com nutrientes, vitaminas, minerais, tudo adequado de acordo com a idade, se está crescendo, né? Então, assim, não apenas só quando está a bomba estourada, vamos dizer assim, sabe? Então, eu acho que os pais têm que ter essa consciência de que o nutricionista não é apenas, né, para esse ponto aí, quando chega no extremo, tá? Então, é um acompanhamento mesmo, formação de hábito alimentar, a gente está acompanhando essa criança para a gente não ter problemas lá na frente.